Kubernetes é uma plataforma de orquestração de containers open source. Ele automatiza o deployment, o scaling e o gerenciamento de aplicações containerizadas. O Kubernetes pode ser rastreado para um sistema interno de orquestração de containers no Google chamado de Borg, que gerenciava o deployment de milhares de aplicações dentro do Google. Em 2014, o Google disponibilizou uma versão open source do Borg, que se tornou o Kubernetes. Um cluster de Kubernetes é um conjunto de máquinas físicas ou virtuais chamadas de nós, ou nodes, que são usadas para executar aplicações containerizadas. Há duas partes principais de um cluster de Kubernetes. A primeira é o control plane. Pense nele como o cérebro do Kubernetes, e o seu papel é gerenciar o seu cluster. A segunda são os nodes, que executam suas aplicações em containers. Os containers são executados em um pod. Os pods são as menores unidades de deploy no Kubernetes. Um pod hospeda um ou mais containers e fornece armazenamento compartilhado e networking para esses containers. Pods são criados e gerenciados pelo control plane do Kubernetes. Agora, vamos entrar mais a fundo no control plane. Ele consiste de vários componentes principais. São eles o API Server, o etcd, o Scheduler e o Controller Manager. O API Server é a interface principal entre o control plane e o resto do cluster. Ele expõe um API RESTful, que permite que os clientes interajam com o control plane e enviem requisições para gerenciar seu cluster. O etcd é um banco de dados key value distribuído. Ele armazena o estado persistente do cluster. Ele é usado pelo API Server e outros componentes do control plane para armazenar e recuperar informações do cluster. O Scheduler é responsável por agendar os pods nos nodes do cluster. Ele usa as informações sobre os recursos necessários pelos pods e os recursos disponíveis nos nodes para tomar as decisões de alocação. O Controller Manager é responsável por executar os controllers que gerenciam o estado do cluster. Alguns exemplos incluem o Replication Controller, que garante que o número desejado de réplicas de um pod esteja em execução, e o Deployment Controller, que gerencia o Rolling Update e o Rollback dos deployments. Em seguida, vamos entrar mais a fundo nos nodes. Os componentes principais do Kubernetes que são executados nos nodes incluem o Kubelet, o Container Runtime e o kubeproxy. O Kubelet é um daemon que roda em cada node. Ele é responsável por se comunicar com o control plane. Ele recebe instruções do control plane sobre quais pods executar no node e garante que o estado desejado seja mantido. O Container Runtime é responsável por executar os containers nos nodes, incluindo tarefas como baixar imagem dos containers de um repositório, como o Docker Hub, iniciar e parar os containers e gerenciar seus recursos. O kubeproxy é um proxy de rede que roda em cada node. Ele é responsável por rotear o tráfego para os pods corretos. Ele também fornece load balancing para os pods e garante que o tráfego seja distribuído uniformemente. Vamos para um exemplo prático. Considere que está executando o kubectl no seu terminal. Ele é uma ferramenta de CLI para interagirmos com o nosso cluster de Kubernetes. Com isso, criamos um deployment para subir nossa aplicação na infraestrutura. Um deployment define quantos pods deve ser executado entre os nodes no cluster. Esse deployment é escrito em YAML e define de forma declarativa o estado que queremos que nossa aplicação seja disponibilizado na infraestrutura do cluster. Usando o CLI, vamos aplicar essa definição para que os pods sejam criados. Ao enviarmos um comando para o kubectl, ele é responsável por interpretar, ou seja, fazer o parse do arquivo em YAML e enviar as chamadas de API apropriadas para o control plane do Kubernetes, conforme configurado. Dentro do control plane, o API Server recebe as chamadas e verifica se há alguma mudança necessária em relação ao estado atual do cluster. Em seguida, o API Server interage com o etcd para armazenar ou atualizar a configuração desejada. O Scheduler identifica os nodes disponíveis e agenda os novos pods para os nodes apropriados. O Controller Manager assegura que o número desejado de réplica dos pods esteja em execução, criando ou removendo pods conforme necessário para manter o estado do cluster alinhado com o estado desejado.
Nos nodes, o kubelet recebe as instruções do control plane e garante que os pods especificados sejam criados e executados no deployment. Ele monitora constantemente o estado dos pods e os reinicia se necessário, para manter o estado desejado. O kubeproxy, por sua vez, configura as regras de rede para garantir que o tráfego destinado aos pods seja roteado corretamente, proporcionando load balancing e conectividade efetiva entre os pods e outros serviços no cluster. Então, quando devemos usar Kubernetes? Como muitas coisas no mundo de software, isso envolve trade-offs. Vamos olhar para os pontos positivos. O Kubernetes é escalável e altamente disponível. Ele oferece recursos como self-healing, rollbacks automáticos e scaling horizontal. Ele facilita a escalabilidade das suas aplicações, permitindo que respondamos rapidamente à mudança nas demandas. Kubernetes é portátil. Ele nos ajuda a deployar e gerenciar aplicações de maneira consistente e confiável, independente da infraestrutura subjacente. Ele roda no on-premises, na nuvem pública ou até em ambiente híbrido. Ele oferece uma maneira uniforme de empacotar, deployar e gerenciar aplicações. E bem, e as desvantagens? A principal desvantagem é a complexidade. Kubernetes é complexo de configurar e operar. Ele requer conhecimento elevado para configurar e gerenciar um ambiente de produção. A segunda desvantagem é o custo, pois Kubernetes exige um mínimo de recursos para operar e suportar todas suas funcionalidades. É provável que não faça sentido para empresas menores. Uma opção popular que atinge um equilíbrio razoável é transferir a gestão do control plane para um serviço gerenciado de Kubernetes. Serviços gerenciados de Kubernetes são fornecidos por provedores de nuvens. Alguns dos mais populares são Amazon EKS, GKE no Google Cloud ou AKS na Azure. Esses serviços permitem que as organizações executem aplicações Kubernetes sem se preocupar com a infraestrutura do control plane. Eles cuidam de tarefas que requerem um nível profundo de expertise, como configurar e escalar o control plane e fornecer manutenção e suporte contínuos. E isso foi o Kubernetes. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se tiver dúvidas, sugestões ou complemento, deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.